O que eu ouvi da parte da tarde, que foi quando pude vir, já me permite tirar 2 ou 3 slides, o que pelo menos desse ponto de vista conseguimos poupar um bocadinho. O título é exatamente um Living Lab, e, portanto é um exemplo de um Living Lab que estamos a construir há cerca de 1 ano e alguns meses. Já dissemos aqui quase tudo sobre esta cidade, apenas para reforçar um bocadinho de que o ser de tamanho médio é importante para um Living Lab, porque não é uma grande metrópole, também não é uma cidade que não tem, por exemplo, sistemas de transportes multimodais e, portanto, é um bom exemplo para colocar um laboratório vivo, que é isso que nós estamos a tentar fazer. Tem uma universidade, que também já foi aqui falado, com uma massa crítica já muito apreciável e, portanto, torna apetecível o facto de criarmos Living Labs para depois captar criatividade e captar conhecimento para cima deste laboratório à escala urbana. E, portanto, foi nesta base que nós construímos este projeto e este centro de competências e que basicamente nos tenta levar para termos um Living Lab para fazermos e desenvolvermos ecossistemas para o futuro. Alguns deles ouvimos aqui falar. Basicamente, nós pretendemos obter informação de sensores espalhados pela cidade ao nível, à escala mesmo da cidade toda, conseguir implementar acessos sem fios que ao longo do tempo irão aumentar a sua cobertura, obviamente depois disponibilizar a plataformas móveis e aplicações móveis para a cidade e outro tipo de informação que sejam úteis às aplicações móveis e finalmente termos serviços na nuvem que permitam pegar em dados, transformá-los em conhecimento e depois oferecê-los para várias áreas. E elas todas foram aqui cobertas já antes: sustentabilidade, mobilidade, planeamento urbano, tecnologias de informação e comunicação, obviamente, e também, e essa área é a área que me interessa mais, que é a área da saúde e bem-estar, e é a minha componente dentro deste projeto. Os nossos objetivos não é betão, não vamos construir betão, mas é, em primeiro lugar, juntar pessoas. Neste caso, juntar investigadores de várias proveniências e multidisciplinares. E, portanto, aqui é para nós importante juntar pessoas, obviamente, das áreas mais técnicas, mas também, portanto, comunicações, computação, etc., mas também das áreas do planeamento urbano, juntar também design. Hoje em dia o design é muito importante para tudo isto. Um pouco de arte, é sempre importante também trazer este misto da arte e design para este tipo de, quanto mais não seja o design das aplicações que fazemos, que muitas vezes se é feita por engenheiros, nós percebemos que é feita por engenheiros, se é feita por um designer, percebemos também que é feita por um designer. E, portanto, claramente é importante não esquecer isto e também não esquecer que a cidade são pessoas e, portanto, temos que centrar nas pessoas e para isso precisamos das ciências sociais, precisamos da psicologia, precisamos de esta área também misturada no meio deste Living Lab que queremos construir. O segundo objetivo, e é isso que nos temos ocupado no último ano e poucos meses, é em criar testbeds ao nível da cidade toda. Temos 3, um deles é ainda infraestrutural, mas uma infraestrutura de um tipo diferente, que é usar os veículos para eles próprios serem pontos de acesso à rede sem fios. E, portanto, desta forma, conseguir usar com técnicas próprias, chamadas redes ad hoc, conseguir usar os veículos como pontos de acesso e, portanto, aumentar o acesso sem fios a nível da cidade. Depois temos um outro testbed chamado Sense My City e que aqui oferecemos, em cima destes serviços de comunicação, oferecemos a possibilidade de os cidadãos partilharem informação e de obter informação da cidade para depois disponibilizá-la, quer para cloud services, quer para outro tipo de análise para as várias áreas que eu vos falei há bocadinho, desde a sustentabilidade até ao planeamento urbano. E, por último, um testbed para tentar agregar informação de sensores que estão distribuídos pela cidade. Alguns deles já existem, portanto, sensores de ambiente, sensores de toda a área de temperatura, trânsito, etc. E, portanto, tentar ter esta informação disponível de uma forma mais fácil. Obviamente, tudo isto tem que se fazer com os utilizadores e, portanto, aqui temos que trabalhar obviamente, em parceria, não só com a Câmara Municipal do Porto, que é o nosso principal parceiro, mas também com outros atores da cidade, STCPs, táxis, polícias também, porque me interessa muito a parte humana, e bombeiros, por exemplo, são só alguns exemplos. Já falamos aqui dos dados abertos e, portanto, é também importante que este trabalho todo, este Living Labs, disponibilize datasets para a comunidade poder usar.
e juntar a indústria, os parceiros industriais. Tem aqui alguns dos que já estão, digamos, de alguma maneira envolvidos neste centro de competências e, obviamente, todos os parceiros institucionais que nos suportam desde o início, mas que isto tem crescido, portanto, provavelmente já não é atualizado. Estou-me a lembrar de um contacto que temos com a Samsung Europa neste momento, que querem também vir a usar este statebed e não só, e servirem de requisitos, de levantamento de requisitos para estes statebeds, para eles poderem depois usar alguns dos requisitos que eles próprios têm e que alguns deles são novos para nós. E, finalmente, comunicar. Nós queremos e achamos que temos a possibilidade de colocar o Porto como um destes pequenos concentradores nesta área, concentradores de informação que fica visível nesta área das cidades do futuro e dos Living Labs para as cidades do futuro. Portanto, é isso que vamos tentar fazer como o último objetivo. Construímos então um consórcio, basicamente um consórcio dentro da Universidade do Porto, juntando 3 faculdades, embora haja outras pessoas de outras faculdades: Engenharia, Psicologia e Ciências de Educação e Ciências. Fomos buscar, obviamente, parceiros industriais que já falei, a Câmara do Porto e outras agências regionais e nacionais, e fomos buscar também colaboradores internacionais. Portanto, não só europeus, mas também americanos, com quem muitos de nós temos afiliação já longa. E com isto construímos então este projeto que tenta resolver esta equação e potenciá-la. Por um lado, abordar questões de investigação, já vamos falar de algumas, depois trazer as empresas para nos darem modelos de negócio, como é que podem usar estas questões para fazer negócio, para gerar valor. Obviamente, os utilizadores desde o primeiro dia, para nos dizerem quais são os requisitos para obterem benefício, e por último, mas não sendo o último, as autoridades locais para juntarem a sua vontade política de trabalhar todas estas áreas. E, portanto, é isto que nós estamos a tentar fazer. Eu vou-vos dar alguns exemplos rápidos, por exemplo, da primeira testbed, que é a VANET, portanto, de redes distribuídas a partir de veículos. Neste caso, foi um sistema que está a funcionar no Porto de Leixões, e basicamente o movimento de contentores é bastante grande no Porto de Leixões, e é feito por caminhões que precisam de informação para saber onde é que vão buscar onde é que vão colocar outro, onde é que está o contentor X ou Y. Essa informação era-lhes passada por acesso normal 3G e neste momento é passado por uma rede veicular, veículo a veículo e entre veículos. E basicamente, vocês podem ver neste vídeo, por exemplo, é a conectividade que há. Neste caso estão 18 caminhões ao serviço e basicamente a conectividade entre eles, reparem que neste momento todos eles estão ligados com todos, portanto qualquer informação que um tenha que seja útil para o outro, por exemplo, passou por um contentor que é do outro e ele imediatamente comunica ao outro dizendo: olha, eu já passei por ele, que está neste sítio. E portanto a informação fica bastante mais fácil de fluir e de melhor gerir. Claro que há situações em que, eu obviamente ando mais depressa, em que temos, por exemplo, isto, e portanto temos 2 meshes e não temos a conectividade com 3 ou 4 dos caminhões. Obviamente isso resolve-se depois recorrendo ao 3G, mas só nestes casos. Portanto, é deste tipo de redes que nós estamos a falar quando envolvemos veículos. Escalamos para um segundo nível, e o segundo nível é juntar os autocarros e os táxis da cidade do Porto como pontos, como nós, de acesso a esta rede veicular. E, portanto, neste momento estão a ser colocados e estão já a funcionar, já vamos ver resultados, centenas destes veículos que comunicam entre eles, e não só, comunicam também com as roadside units que, entretanto, dão acesso à cloud. Okay? E, portanto, é isto que estamos a fazer, e, portanto, a ideia aqui é pegarem dados de fácil acesso e ter serviço a partir da cloud. Usando coisas, inclusive os carros parados. Os carros parados, é curioso, os carros parados têm bateria, portanto, o nosso AP pode estar a funcionar. Se pode estar a funcionar, eles são um AP fixo, que depois pode propagar essa informação, que é para os carros que passam, que é para alguma roadside unit que esteja lá à beira, que é o que temos aqui. E desta maneira aumentamos muito a cobertura da cidade para um custo muito baixo. Temos aqui, uma das coisas que tivemos que fazer foi simular. O que vocês têm aqui é uma simulação na cidade do Porto, nas ruas da cidade do Porto, a simulação de trânsito com diferentes níveis de trânsito, diferentes níveis de número de veículos a entrar e sair da cidade. E o que fazemos é o exercício de qual é a percentagem de veículos que têm um AP desta rede veicular e qual será a cobertura global que vamos conseguir encontrar quando estes veículos estão a circular de forma seguindo os padrões que esta cidade tem. Isto segue os padrões específicos daqui da cidade do Porto. E, portanto, isto foi possível nós percebermos
que com números na ordem das várias centenas já conseguimos ter alguma conectividade, especialmente para machine to machine, que é um tipo de comunicação que não precisa de muita largura de banda. Depois a seguir, eu vou avançar, o vídeo é um bocadinho maior do que isto. Aqui o que vocês têm é já dados reais. São dados reais com táxis e aqueles quadrados mostram qual é as conectividades que temos de veículo a veículo num dado momento. E obviamente isto depois vai saltando de momento a momento e, dado que tudo isto é dinâmico, os protocolos, as redes vão se refazendo. Às vezes temos uma cobertura maior, sempre mais no centro é onde há mais táxis, normalmente a circular, e vem que nas bordas normalmente não conseguimos, eles estão muito isolados e portanto não têm conectividade. E podem entender que do ponto de vista de investigação isto é também um problema de investigação, de otimizar tudo isto. Vou avançando. Roadside Units, como é que nós as fazemos? Para além das Roadside Units que a própria câmara tem na sua estrutura do porto digital, nós temos uma outra forma de as recrutar. Muitos de vocês já terão ouvido falar neste tipo de rede chamada Zone Phone, em que basicamente o meu AP de casa pode ser partilhado com quem estiver perto e a partir daí eu dou acesso às pessoas que pagam ou que de alguma forma têm acesso a estes APs. No Porto são cerca de 40 mil. E podemos ver aqui a sua distribuição e aqui podemos ver já sensorização nossa dos táxis e dos autocarros, em que nós conseguimos também saber qual é o nível de sinal nos diferentes sítios da cidade destes pontos de Wi-Fi e, portanto, sabemos qual é a conectividade que temos em cada ponto e podemos otimizar a rede veicular para dizer neste sítio ligas àquele AP porque ele é o melhor de todos. Okay? E, portanto, fazer isto de uma forma muito mais rápida. Eu vou passar este vídeo. Isto é basicamente quais os táxis e os autocarros têm conectividade num dado momento. Basicamente é isso. Agora já usando os APs da Zone Phone. E isto dá-nos uma ideia são 30 minutos concentrados de táxis e autocarros. O verde clarinho é uma conectividade com latência muito baixa. E latência baixa para machine to machine é cerca de alguns segundos, 1, 2 segundos. A informação a sair e a chegar ao serviço cloud. Em que conseguimos na zona do centro do Porto, já com resultados bastante bons. Obviamente que há zonas em que é mais difícil e, portanto, tudo isto depende da quantidade de veículos que vamos ter a circular com este tipo de capacidade instalada. Agora, outro tipo de aplicações, neste caso no Sense My City. Uma das coisas, e aqui obviamente é uma área que me interessa mais, uma das coisas que nós temos é que os nossos condutores de autocarros, os nossos taxistas, levam pessoas. Os condutores de autocarros levam 50, 60 pessoas às vezes. E são pessoas e podem falhar. O que vocês têm aqui neste vídeo é um caso real de um condutor de um autocarro que basicamente tem um ataque cardíaco. E neste caso é um autocarro escolar nos Estados Unidos e por acaso isto sobreviveu e o autocarro não se espatifou e não destruiu tudo porque este aluno que está aqui fez o que tinha que fazer, que foi, eu tenho que pôr isto um bocadinho para a frente, que é para ele está a ter um ataque, estão a ver ali? Este é o meu coisa que quando eu passo por cima ele volta outra vez a iniciar, eu não vou tocar nele, mas basicamente ele tem um ataque cardíaco e é o aluno que o consegue salvar e travar o carro de maneira, o autocarro de maneira a ele não se espatifar fora da estrada. Aí está ele e é isto que... E portanto, uma das coisas que também nos interessa é estudar qual é o stress e fadiga destas pessoas e tentar perceber como é que na cidade nós podemos sensorizar stress e fadiga dos condutores. Portanto, basicamente o que fizemos foi vestimos aos condutores de carros, de táxis e autocarros, sensores que medem a atividade cardíaca e a sua atividade, digamos, do carro, junto com o GPS que já existe no carro e com outras variáveis, velocidade, etc, etc. E, por exemplo, detectamos que havia variações, isto é aceleração e isto é variabilidade cardíaca que indica stress e fadiga. E reparem que há uma relação entre aceleração, travagens bruscas. Normalmente quando eu faço uma travagem brusca é porque alguma coisa me assustou e do ponto de vista fisiológico eu também tenho uma reação e podem ver uma das coisas que apareceu no nosso dataset é que conhecem bem esta curva, esta é a ponto freixo. Quando nós entramos na ponto freixo temos do lado direito, aparecem-nos às vezes carros muito rapidamente quando há confluência das duas autoestradas e basicamente o que acontece aqui é que muitas das pessoas têm precisamente esta reação de se assustarem e ela aparece no nosso dataset, que é uma coisa interessante do ponto de vista de sensorização da minha cidade. Aquilo é uma curva perigosa, muita gente se assusta ali, sim, se calhar era bom corrigi-la, não? Eu não vou, este é o mesmo vídeo, agora live, não temos tempo para isso, estamos a fazer isto também dos autocarros.
os condutores, alguns dos condutores da STCP que estão neste projeto, vestem esta veste, e nós detectamos eventos de alteração e depois eles reportam o que é que aconteceu em cada sítio. E, portanto, nós podemos perceber, se houver muitos incidentes num dado sítio, por exemplo, há um carro que é posto atravessado de maneira que é difícil passar. Se calhar, pôr a Polícia Municipal a ir lá de vez em quando para ver se deixa de ter isso, era uma boa ação para que o fluxo do autocarro naquela carreira seja melhor. Portanto, tudo isto é possível fazer. Isto que vocês têm aqui é velocidade, paragem, houve aqui um evento. Portanto, houve aqui qualquer coisa que aconteceu e ele reportou como sendo um veículo que estava a bloquear a passagem do autocarro. Outra coisa que fazemos é bombeiros. Trabalhamos muito com bombeiros. Bombeiros morrem cerca de 10 anos mais cedo, na média, que o trabalhador de escritório. É um dado cientificamente validado. Tipicamente, 40% deles com problemas cardiovasculares, quando a incidência de doenças cardiovasculares é muito grande. E, portanto, é um tipo de profissional que precisa de uma monitorização mais cuidada, e o que nós conseguimos com este tipo neste caso, redes ad hoc, mas em equipas de 5 e depois, a partir daí, usando redes veiculares, por exemplo, com o veículo dos bombeiros, é sensorizar estes bombeiros, estudar se eles estão muito tempo debaixo de altas intensidades de stress, por exemplo, de calor, mais um stress fisiológico, então rodar melhor as equipes e, portanto, gerir melhor a saúde e segurança no trabalho deles. E, portanto, isto é apenas um exemplo do que é que se pode fazer também com bombeiros, e agora isto não interessa nada. E, portanto, basicamente, o que nós estamos a fazer é juntar interesses de investigação, interesses de negócio, interesses de utilizadores e interesses políticos para tentar que o nosso porto seja um laboratório vivo para esta área e que possamos colocar o porto no mapa dos laboratórios vivos na área das cidades do futuro.